Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom, como eu tinha prometido a vocês, hoje eu vou estar fazendo um vídeo de como fazer um devocional, amém? Pessoal, muito a gente ouve se falar de devocional, vocês vão perceber que ao dar um Google ou buscar aí um YouTube, vocês vão ter muito sobre esse assunto. Porém, eu nunca achei algo tão detalhado, mas muito vago, de pessoas falando, pega, tira um tempo, lê, mas de fato nunca ensinando a fazer esse devocional. Então esse é o meu desafio, de fato ensinar, né, uma pessoa a fazer um devocional diário, ou seja, fazer com que essa pessoa ela consiga ter uma vida de devocional diário. Amém? Boa tarde, bom dia, boa noite, que o pastor Vitor e vamos embarcar nessa. Amém? Então vamos lá. Nós vamos falar de três coisas. Primeiro, o que é um devocional? O que precisa no devocional? E como fazer o devocional? São coisas diferentes, tá bom? Então vamos lá. O que é um devocional? Devocional é um tempo que nós tiramos com Deus. É um tempo que a gente vamos se dedicar a conversar, entender e ouvir e falar com o Senhor. Então, nesse devocional, algumas pessoas dizem que com 2 minutos, um minuto, a gente conseguimos fazer um devocional. Só que quando, na verdade, conseguimos fazer uma pequena leitura de um trecho bíblico. Isso não é um devocional. Então, vou logo avisando, se você é aquele tipo de pessoa que não vai ter 20 minutos, no mínimo, para você parar e sentar perante uma Bíblia, você não vai ter condição de fazer esse devocional. Pastor, mas eu não tenho tempo de manhã ou de tarde, que tem à noite, ou de madrugada, amém? Na sua hora, mas que no mínimo tenha 20 minutos para fazer isso. Então, tempo devocional, diferente do que as pessoas vão dizer, que você lê um versículo bíblico somente e sai, não é basicamente isso. Então, isso é um devocional, é um tempo que de fato vai ser separado a Deus, porém, não é um tempo tão rápido, de 1 ou 2 minutos, no caso seria 20. Isso é um devocional. O que precisa no devocional? Bom, no devocional, nós vamos precisar no mínimo de 4 itens. Uma Bíblia, número 1. Número 2, um dicionário de português. Um marca-texto, número 3. Número 4, buscar a ideia maior do texto. Então, 4 coisas vão guiar o nosso devocional. Ter uma Bíblia. Qual Bíblia, pastor? Se você não é acostumado a fazer um devocional, se você não tem um hábito de todo dia, no mínimo, né, tá lendo pelo menos um versículo, comece com a NVI. Vai te ajudar muito. Tá? Tem uma tradução mais tranquila, tem uma linguagem mais atualizada, isso vai te ajudar. Dicionário pode ser um dicionário em português físico, né, que custa uns R$10 na papelaria, ou um dicionário de português no celular, que é o meu caso, tá? Um marca-texto. Pode ser um marca-texto verde, rosa, azul, como nós estamos vendo, né? Isso vai nos ajudar. E agora nós precisamos buscar a ideia maior do texto para a gente entender o nosso devocional, tá bom? Então agora vamos buscar fazer a ideia ou buscar a ideia maior desse texto, ok? Amém? Vamos lá, pessoal? Então vamos lá? Então vamos aprender como que a gente vai fazer isso? Vamos lá então. Como fazer o devocional? Primeiro, e achar a ideia central do texto, nós vamos ver agora. Primeiro, antes de fazer o meu devocional, que no caso é ler a leitura da Bíblia, tá? Quando eu digo devocional, a gente estamos falando de ler a leitura da Bíblia. Ah, pastor, eu posso colocar uma música ou escutar a música antes ou depois? Ok. O que não pode faltar é a oração, e tem que ser no início. A oração é uma oração básica,
você vai pedir a Deus para Ele abrir o seu entendimento e te revelar a palavra dele. Então a oração basicamente vai ser em torno disso. Primeiro, então como fazer o devocional? Oração, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu preciso ler todo o texto. No nosso caso seria o Salmo 23 de exemplo, que a gente vai ter, tá? E eu vou estar colocando aqui na tela para vocês verem e acompanhar junto comigo. Que basicamente vai estar assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que nós devemos ler todo o capítulo, pelo menos o capítulo do versículo que a gente quer? Porque senão a gente pode criar uma heresia naquele texto, naquela meditação. Então tem que ler todo, pelo menos o capítulo que você está buscando no devocional. Seja o Salmo 23, o 24, o 25, tem que ler todo o capítulo, tá? Então, primeiro, oração, ler todo o texto. Terceiro, buscar a ideia maior do texto ou a necessidade que você tem no dia. O que é a ideia maior do texto? Muito simples. Aquilo que em um texto se repete, que no nosso caso aqui é o Salmo 23, vocês vão reparar que no versículo 2 e no versículo 3 nós vamos achar a mesma palavra. Guia-me, guia-me. Significa que de 6 versículos, se 2 versículos, que seria mais de 30% da passagem, está reforçando guia-me, significa que em todo esse salmo a ideia central que eu tenho dele é a questão de Deus nos guiar. Tá vendo? A gente já começa a entender a diferença do que você pegar um versículo, ler e sair correndo. Quando algo se repete em um capítulo, significa que o autor, no caso Deus, ele quer nos chamar a nossa atenção para aquele ponto do texto, tá bom? Que é chamado de ideia maior do texto. Guia-me. Então, guia-me é a ideia maior do texto. E quando, pastor, eu preciso de uma palavra de amor, proteção, pecado, calma e etc. E eu só quero ler um versículo, que eu estou precisando daquilo. Amém. Nesse dia isso vai ser válido, ok? Só que esse não é o intuito do devocional diário, tá ok? Eu preciso entender a ideia central do texto. Nós vamos partir pelo pressuposto do Salmo 23. Vamos lá. Agora que eu li, eu achei 2 palavras falando guia-me. Como vocês estão vendo aí, o que a gente agora vai fazer? Nós vamos sublinhar essas palavras. Guia-me, guia-me, como vocês estão vendo de verde aí sublinhado. Guia-me, guia-me. Então preciso sublinhar a ideia central ou maior de um texto para me entender o que aquele texto está querendo dizer para a gente. Porque senão eu saio de um devocional e não fiz um devocional. Sabendo essa ideia maior, eu vou pegar o meu dicionário de português e vou pesquisar essa palavra que se repete para mim entender o que esse texto quer me dizer. Tá bom? No nosso caso, Salmo 23, versículo 2 e versículo 3. Que é a questão de guia-me, ou guiar, ou guia. No caso da gente, eu pesquisei guia no dicionário de português. E basicamente é a pessoa que conduz, que dirige, que mostra o caminho.
literalmente é um líder que vai à frente. Veja bem como que é simples de fazer. E isso começa a trazer clareza já no nosso devocional. Isso traz clareza no nosso texto. Já começa a ficar mais interessante. A segunda interpretação no nosso dicionário de português é pessoa que dá uma direção moral e espiritual e intelectual. Então, o que esse salmo está frisando para a gente? A questão de Deus ser o nosso guia. Ou seja, nós concluímos com esses 6 versículos, principalmente com a ideia maior, que a gente não tem capacidade nenhuma de saber o caminho que devemos andar, de saber o que é certo, o que é errado, de saber para onde iremos. Somente com a palavra de Deus, com a Bíblia, o nosso pastor Jesus Cristo, podemos dizer que de fato alguém nos guia. Nós temos uma guia, né, que vem de linhas, vem de direção, direcionamento. Então concluímos que só podemos ser conduzidos a águas tranquilas, como esse salmo vai dizer, ter uma vida de excelência, de qualidade, quando o Senhor nos guia. E quando o Senhor nos guia? Quando Ele é o nosso pastor, né? Quando nós obedecemos a sua palavra. Então é assim que a gente fazemos um devocional. Eu demorei, vai fazer 12 minutos para gravar esse vídeo explicando. Só que contando o tempo que a pessoa vai orar, que a pessoa vai meditar, vai parar para sublinhar. Então no mínimo vai dar aí os 20 minutos. Né? Então assim que nós fazemos um devocional, tá bom? Buscamos essa ideia central, buscamos isso no dicionário, oramos a Deus e que no final juntamos tudo isso junto com uma conclusão e nós mesmos fazemos essa conclusão dentro desse capítulo inteiro que a gente leu. Aquilo que Deus te levar a você entender. Isso foi o meu e o seu devocional diário. Podemos dizer que nesse momento estamos alimentados, tá bom? Então assim nós vamos trabalhar, vamos fazer as nossas coisas no nosso dia, de fato com alimento aí que caiu muito bem, né? No nosso ventre espiritual, estamos alimentados espiritualmente. Eu sou o pastor Vitor, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo, espero ter te ajudado bastante e que vocês continuem, né, respondendo lá as pesquisas para a gente estar criando vídeos